Bem-vindos ao nosso 10º encontro. Eu sou o Carlos Luiz. Olá, eu sou o Rui. Hoje a gente vai trabalhar, pegar um exemplo prático da aula anterior, que tem um título um pouco desafiador e talvez um pouco assustador, que se chama Rejeição da Luz. O exemplo que a gente vai trabalhar agora é um exemplo trazido pelo André Luiz. Existem casos que é melhor a gente pegar histórias de desencarnados. Não nos cabe apontar para ninguém. Então, assim, o André Luiz, no livro Os Mensageiros, no capítulo que ele chama Ouvindo Impressões, no capítulo 9, ele vai lá para determinada sala, grupo de médiuns fracassados. No plano espiritual, aparentemente, parece que tem grupo para tudo, Então, ele fala desse grupo de médiuns fracassados. No livro Sexo e Destino, ele fala lá do grupo de espíritos que faliram por conta da sexualidade, indivíduos, casais, sozinhos, etc. É claro que o indivíduo pode falar em várias áreas, Então eu acredito que esses cursos são aqueles, a gente vai para os cursos que tocam as nossas falhas centrais. Deus queira que não precisemos desse curso, Vamos torcer para que a gente possa passar sem eles e possa fazer outros cursos. Bem, seja como for, o André Luiz vai para esses lugares para aprender, Ele conta que ele foi um espírito fracassado, pelo menos na última existência, mas nesse caso, ele não foi fracassado como médium, ele não tinha essa tarefa, mas ele vai também como um repórter, O André Luiz é uma espécie de repórter aprendiz, que ao mesmo tempo que aprende, nos ensina. E a gente vai destacar aqui um caso que ele trouxe, Um caso de uma médium, ele dá o nome aqui, A gente provavelmente esses nomes não são verídicos, até para preservar as pessoas, que ele chama aqui de Ernestina. O fato é que a Ernestina era considerada uma pessoa, um espírito lá na colônia, com um aproveitamento padrão, Ela era um modelo para as outras alunas, a Ernestina. E as próprias instrutoras, lá do Ministério do Esclarecimento, que é o que cuida da comunicação mediúnica, dessa colônia específica, claro, do nosso lar, era considerado assim, se tinha muita esperança, que a Ernestina conseguiria ter uma vida equilibrada, vitoriosa e que daria a sua cota de colaboração, por meio da mediunidade, permitindo que os amigos espirituais deixassem aqui na Terra para a gente várias orientações. É preciso dizer que, infelizmente, é um drama extremamente comum. Médiuns chegam aqui e não fazem o seu combinado. Os amigos espirituais eventualmente nos esclarecem que é imenso o número de médiuns que vêm com obras já prontas para receber e chega aqui não recebem, pelas mais diversas desculpas. Qual é o caso da Ernestina, que talvez seja algo que mostra a desculpa central que os médiuns normalmente usam? Ela tinha muito medo de mistificação. Então ela começa a aceitar todo um conjunto de argumentos, muito comuns ainda hoje, que diz que é tudo muito perigoso, a mediunidade é perigosa, ela pode ser enganada por espíritos mentirosos, e começa, segundo ela aqui, a adotar o rigorismo, São exigências de proteção tão rigorosas que bloqueia tudo, É aquela coisa, é tão protegido que não acontece nada, Não pode fazer isso, não pode fazer e acaba que bloqueia. Então não pode fazer nada, O espírito não pode falar alto, não pode falar baixo, não pode escrever assim, não pode escrever assado, não pode usar esse termo, e não acontece. Vira todo misticismo. E aí esse medo terrível, exatamente do misticismo, de ser enganado, de não receber uma mensagem perfeita, leva a bloquear passo a passo a mediunidade, de tal forma que ela volta para o nosso lar como um espírito fracassado. Não é o caso entrar os detalhes do desencarne dela, mas o fato é que ela está num curso para espíritos fracassados. E ela, numa conversa, ela sintetiza assim o erro dela. Tanto tememos as mistificações que acabamos por mistificar os serviços do Cristo. E aí esse
foi por conta disso daí que a gente fez a relação com a nossa frase, rejeição da luz. Porque, na verdade, o que ela fez, né, com todo respeito, mas se está exposto aqui é para ser comentado, ela rejeitou a luz do Cristo. Ah, mas como eu digo isso? Porque ela rejeitou aqueles espíritos que diretamente para ela representavam Cristo, quer dizer, que eram os espíritos superiores que estavam comprometidos com o mais alto e com ela de transmitir orientação para o benefício da humanidade, de todos nós, né? Então, é um exemplo que me leva a ver de uma forma prática como nós, em relação à mediunidade, rejeitamos o Cristo. Eu, particularmente, nas minhas, né, experiências mediúnicas em alguns grupos, em vários grupos, né, eu participei de poucos grupos, mas sempre tive o interesse, né, quando as pessoas abrem espaço de conhecer outros grupos e etc. Sempre observei, desde o meu começo, algo muito curioso, né? Muitas vezes no final da reunião, que se abre espaço, quando se abre para os mentores espirituais, muitas vezes não vem comunicação. E eu ficava me perguntando, eu vivi isso durante muitos anos em um determinado grupo, e eu dizia, mas tem médium, tem várias comunicações, e no final o mentor não fala por quê. E no convívio, né, próximo, conversando em grupos de estudo, em outro canto, eu me dei conta que os médiuns, na verdade, tinham medo de receber mensagem do mentor, porque podiam dizer que eles estavam mistificando. Então, um médium em particular que eu fiquei mais amigo disse, olha, quando eu sinto no final da reunião a aproximação de uma vibração boa e tal, eu já começo a orar e pedir que se afaste de mim. Porque eu não quero, eu não quero correr o risco aí, né, de dizerem que eu estou mistificando. Então, é muito curioso, porque ele se sentia à vontade para receber todos os obsessores e rezava para não receber o mentor da reunião. A partir disso eu comecei a observar, né, se era uma coisa particular dele, mas depois ele me disse que já tinha conversado com os outros médios e também a postura era a mesma. Então a impressão que daí que o mentor ficava fazendo todo mundo rezar para ele se afastar. E fiquei observando, e ao longo de 25 anos eu vi isso em muitos lugares. Então, assim, isso é só para dizer que a experiência que o André Luiz traz aqui não é algo que não acontece, que aconteceu só uma vez, até porque se ela escolheu essa experiência é porque ela tem um significado para o movimento espírita. Mas eu também quero acrescentar no meu depoimento e dizer que isso que o André Luiz nos relata, na minha experiência também, é algo profundamente verdadeiro, por triste e estranho que seja, né? Os amigos espirituais vão perdendo espaço para darem sua cota de colaboração. E aí eu fico muito preocupado por uma frase de Paulo de Tarso. Quando Paulo vai pregar numa cidade e tem uma pessoa lá que é uma média extraordinária que ganha dinheiro às custas, o companheiro dele, vendo aquilo, diz para Paulo como o profetismo, né, que a mediunidade é perigosa, a gente deve banir isso. E Paulo vira para ele e diz, no dia que o cristianismo perdeu o profetismo, ele perde a sua fonte maior de orientação. Então a história está aí para isso e, né, o alerta fica para nós cristãos espíritas atuais. Vamos para a nossa segunda etapa, né, que é o ponto central dos encontros pares, para que a gente possa dar espaço para os nossos amigos espirituais nos orientarem. Que o Cristo, que é o amigo que nunca abandona, que é o sol que sempre aquece e que é a ternura incansável deste mundo, possa se fazer sentir nesse instante em todos os nossos corações que nos ligamos em seu nome. Porque se o Mestre nos prometeu que estaria onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, é justo que possamos sentir e afirmar: o Mestre está entre nós. O Mestre nos conduz. O Mestre suaviza nesse instante as nossas dores.
o Mestre nos diz: aqui estou, amiga ou amigo querido, porque você se reuniu em meu nome. Que possamos, então, convictos dessa presença sutil e poderosa de Jesus de Nazaré entre nós, iniciarmos o nosso diálogo. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade desse diálogo e pergunto como a gente deve se preparar para não rejeitar a luz que é Cristo. Esta questão, meu amigo, envolve uma história multimilenar. A grande maioria que se encontra hoje na Terra, por mais certamente de 1 milênio, fugiu da luz. 1 milênio após a vinda do Cristo. Falamos em termos gerais, naturalmente. Portanto, a nossa rejeição à luz é um tema recorrente de todas as encarnações que fracassamos dolorosamente. A nossa dificuldade em relação à luz é a dificuldade do cego que se recusa a ver as próprias feridas do corpo. O fato é que, simbolicamente, o comer o fruto da árvore do paraíso é tornar-se orgulhoso, é colocar-se na posição de Deus, é querer conhecer tanto quanto Deus, é querer ser Deus. E a luz nos incomoda porque a luz mostra a verdade. Aquele jovem magro, simples e iluminado, com a sua presença, mesmo que silenciosa, não podia evitar que todos sentissem a própria inferioridade, porque a luz faz com que vejamos as nossas mazelas emocionais. E é o orgulho, essa vontade de tornar-se Deus, que significa o fingimento da perfeição plena, que nos torna incomodados com a visão que a luz traz, com a percepção que a luz gera quando nos aproximamos dela. Que a gente identifica a luz, a rejeição da luz no cotidiano, na atualidade? Em que momento? A rejeição à luz ocorre em todos os momentos e circunstâncias em que negais ver as próprias deficiências, em que uma situação vos torna ciumento. É uma luz. Muitas vezes, e isso poderá assustar alguns, a obsessão é uma luz para quem quer ver os próprios defeitos, porque ela faz parte da realidade educativa no sentido amplo da comunidade da Terra. Todas as vezes em que a vida vos propicia a possibilidade de ver vossas limitações e defeitos, é a luz que vos toca. Frequentemente o que fazeis? Irritai-vos, repelia, procurais desculpas variadas para não olhar as próprias deficiências e por isso vos tornais a si mesmos exilados do paraíso. Perdeis a vossa paz e passais a sofrer desnecessariamente, porque não quereis aceitar as próprias limitações e deficiências. Como é que a gente deve agir, então,
para não rejeitar a luz? Humildade. Essa é a marca central da humildade, não é a autodepreciação. A humildade é a autoaceitação verdadeira. Meu Deus, acabo de ter um profundo sentimento de inveja. É uma ferida que ainda carrego. Mestre, ajuda-me com a tua luz ver claramente a inveja que carrego, para que eu possa tratá-la, para que eu possa cuidá-la, para que ela desapareça do meu ser. Essa é a postura da verdadeira humildade. É aquela que leva o ser a aceitar-se a si mesmo, defeitos e limitações. Observe que na mitologia do paraíso, o que há é uma revolta contra a limitação. Quando a serpente diz, podereis conhecer mais, podereis ser mais, não é uma revolta necessariamente contra a deficiência, mas é não aceitar-se limitado. Só Deus é ilimitado. É importante aceitar isso. E o que fazer para evitar a expansão dessas mistificações, desses misticismos que acontecem no cotidiano? Aceitar os defeitos. Se falamos especificamente das mensagens falsas, se estivermos dispostos a ver a luz, será muito fácil. Porque qualquer pessoa lúcida e preparada é capaz de distinguir uma mensagem superior de uma inferior. O grande problema é que os médiuns não querem ser corrigidos, não querem ver os próprios defeitos, não querem afirmar ao fim de um ano de trabalho: recebi tantas mensagens, algumas foram excelentes, a maioria foi relativamente boa, mas não serve para divulgação, e outras tantas são visivelmente falsas e inferiores. Ficarei com a quantidade das excelentes para compartilhar com os meus irmãos. Porque o médium deveria entender que faz parte da sua tarefa o separar o joio do bom grão. Faz parte da sua missão acolher tudo e partilhar o que é bom. Como a mãe generosa que tira os espinhos de um peixe antes de dá-lo aos filhos pequenos. Mas se ela rejeita o espinho antecipadamente, os seus filhos não poderão nunca se alimentar do peixe saboroso e nutritivo. Saber reconhecer, saber aceitar-se, aceitar-se como um ser falho. Agradecemos a oportunidade do diálogo e deixamos o espaço para a mensagem de encerramento. A negação da luz hoje, no próprio movimento espírita, se faz um ponto de profundas reflexões por centenas e centenas de espíritos que ocupam a posição de dirigentes de grupos espíritas, meus amigos. Rejeitar a luz é rejeitar o pobre que não cheira bem. Rejeitar a luz é rejeitar, como aqui foi falado e nós concordamos, as mensagens elevadas dos dirigentes espirituais. Rejeitar a luz é agir diferente de Allan Kardec, que abria amplo espaço para a participação espiritual e, num momento posterior, avaliava com extremo critério as mensagens. E na dúvida, questionava mais uma vez. E na dúvida, buscava outros médiuns, mas nunca se colocou como barreira entre a comunicação de encarnados e desencarnados. Nunca se colocou como um obstáculo. Nunca se fez um óbice, como hoje se vê em muitas que dirigem reuniões mediúnicas espíritas. Ivone do Amaral Pereira refletiu criteriosamente por 20 anos em relação à obra Memórias de um Suicida, mas não a rejeitou jamais. Como poderemos produzir boa obra com pessoas que exigem de si mesmas, por conta do orgulho, a perfeição?
Como poderemos elaborar boas psicografias se os médios se recusam aos anos necessários de erro e acerto, de aprendizado e de treino? Como poderão os espíritos que orientam o movimento espírita manifestar-se se o medo da luz marca o coração daqueles que deveriam suplicar-lhes a orientação? A relação com a luz se torna extremamente visível em vossas reuniões mediúnicas, em vossos sonhos em que não vos preparais para estar com a luz do Cristo representada por vossos anjos guardiões. A rejeição da luz se exemplifica quando negais os vossos próprios defeitos e inferioridades, negando-se também para ser curado. É indispensável que encerremos lembrando a passagem de nosso Divino Mestre, que os homens cerraram os olhos e tamparam os ouvidos. Dizia nosso Mestre, comovido de tristeza, porque os homens de sua época e de hoje, acrescentamos, não queriam ouvir sua voz, não queriam ver-lhe a presença, porque não desejavam serem curados. Que possamos nós, ante essa reflexão tão dolorosa para os espíritos da Terra, reavaliarmos em que momento eu nego a luz do Cristo que busca me iluminar, me comover e me curar. Paz a todos, do vosso irmão e amigo Caibar de Souza Schutter.